da Rosângela Bittar, no estado de São Paulo, dizendo: o presidente está com medo. O pesadelo de Bolsonaro é perder a reeleição, a imunidade e ser preso. O Bolsonaro é esse instrumento usado pelos militares para dar a eles todas as boquinhas, todas as mamatas do mundo, mas que comete muitos crimes e que, se sair da presidência, pode ser preso levando a família inteira. Então, passo para você. Diga lá, Paulo. Olha, primeiro, esse artigo da Rosângela Bittar, que é uma jornalista bem informada de Brasília, que conhece, que tem acesso a bastidores, que nem todos têm, tudo isso, ela, inclusive, dá um detalhe. Ela diz que essa convicção não é uma impressão de uma pessoa com medo só. É fruto de uma conversa com o Netanyahu, e que o Netanyahu alertou o Bolsonaro para essa possibilidade. O Netanyahu é aquele que acabou deposto da presidência de Israel, em circunstâncias assim, meio não muito explicadas, num acordo que nunca se viu para tirá-lo de lá e tudo isso. E ele, que é um aliado, foi o último aliado importante do Bolsonaro, que avisou ele: pode, por quê? Porque o que pode ser contra você é o Tribunal Penal Internacional por desrespeito ao direito dos povos indígenas. Ou seja, aquela política do Bolsonaro de ataque aos indígenas, de desrespeito à vida, pode se voltar contra ele. É esta ameaça. E aí junta isso com a denúncia, com as denúncias sobre desmatamento, sobre ataques às populações indígenas e tudo isso. Ou seja, é uma coisa mais séria, teria uma informação aí, um bastidor que faria com que ele tivesse com medo, sim, de acabou o mandato, ele vai ser condenado, e aí prisão e etc. Esse seria uma grande questão. Bem, acho que, independente disso, essa informação é uma informação, tem que ser vista e tudo isso. De fato, né, o Bolsonaro ele trabalha com esse horizonte, que é cooptar os militares, que é dar presente para os militares. A gente está vendo uma coisa que acho que a gente nunca viu. Nós estamos virando um país onde os militares estão virando, de fato, uma casta. Não é só que eles têm uma aposentadoria integral, não é só que eles têm alguns privilégios, alguns direitos que assim... Não, eles estão virando uma casta. Eles têm direitos que nenhum brasileiro possui. Em nenhuma circunstância. Suas aposentadorias, seus reajustes salariais, é tudo assim, no máximo. E agora, a denúncia agora é que o Bolsonaro, segundo o Tribunal de Contas da União, o Bolsonaro, ele forjou uma contabilidade para esconder o que ele estava fazendo. Ou seja, isso também é crime. Isso também é crime. Vamos dizer assim, por quê? Porque isso torna mais fácil, torna menos, diminui o impacto desse esforço de comprar apoio militar, que é uma situação assim, de quem realmente tem um projeto que é governar não com o povo, que ele expõe a pandemia, assim, deixa morrer dessa maneira absurda, criminosa, né? Mas governar com apoio militar, que ele vai comprando. E sem deixar de lembrar que os militares, como tais, eles têm um sistema de proteção contra a pandemia exclusivo, muito eficiente e muito caro. E quando ocorreu aquela crise na qual teve aquela troca dos 3 comandantes, o motivo da crise era uma entrevista em que o atual comandante do Exército, na época, membro do alto comando, mas não era o comandante do Exército, em que o atual comandante do Exército contava como funcionava o combate à pandemia para os militares. Era uma situação absolutamente fora de qualquer padrão, muitos leitos de hospital, tudo protegido, tudo bem cuidado, ou seja, ele desgostou, ele disse que a tese é que ele afastou o antigo comandante por ter divulgado essa entrevista, que era uma entrevista que, na verdade, revelava esse segredo que os militares eram uma caça. Exatamente, Paulo. Eu vou ler o comentário da Sara Souza dizendo o seguinte: as filhas e esposas dos militares devem estar felizes com suas altas pensões. Enquanto isso, as viúvas e viúvos do regime geral terão uma redução de 30% com a reforma da Previdência.
Essa é a realidade, é um governo militar. Bolsonaro comprou os militares, comprou com cargos, salários, aposentadorias, pouquinhas, etc. e tal. Está comprando os policiais, agora prometendo financiar 100% da casa própria para os policiais militares em todo o país, né? E também está falando agora em Bolsa Família de R$300. Enfim, está se preparando aí para uma reeleição. O Zé Cruz está dizendo, Léo, Alex não está bem, ontem no Boa Noite estava teimando que os governistas na CPI são 3, está fazendo uma crítica aqui, Alex. O João Kerber está dizendo, bom dia, Comunicers, Flávia descobriu a salvação do Bozo, enquanto ele não privatizar a Eletrobras, ele não cai. A turma do Paulo Guedes vai segurando na esperança de botar a mão nesse outro filé. Contém trágica ironia. O Brasil está aí deslizando rumo ao abismo. Alex, vamos comentar essa questão dos militares. Acho que é importante essa notícia da Mônica, né? Isso que o Paulo comentou. De fato, uma casta que está sendo formada no Brasil, né? Muito privilegiada, muito favorecida por um presidente aí que vai se mantendo com essas proteções. Diga lá, Alex. Não, o Paulo tem toda a razão, né? Isso nós estamos vendo, quer dizer, desde o começo, o Bolsonaro nunca tirou a farda. Ele foi praticamente expulso do Exército, né? Saiu desonrado e etc. Ele nunca tirou a farda, e todas as propostas dele, quando deputado, também eram corporativistas, né? Ele era um corporativista, quando estava no Exército, continuou sendo, e ele faz a mesma coisa. Então, ele realmente tem feito isso, e aí o mais perigoso disso é a computação ideológica, né? Que isso que é o grande perigo das polícias militares, né? E que já se revela, né? Em Pernambuco, nós vimos naquele episódio que o governador não tinha o controle sobre a polícia militar. A polícia militar parecia que estava sendo controlada por alguém como o Bolsonaro. Então, esse é o grande risco, né? A computação ideológica, quer dizer, transformar essas forças de segurança, que, a princípio, né, tem que ser a segurança dos cidadãos, para serem a sua guarda pretoriana, né? Esses são os movimentos dele, né? Corporativistas e ideológicos, né? Porque ele comparece a todas as cerimônias, seja de polícia militar, sejam militares, né? Ele nunca vai a instituições civis, ele não visita instituições civis. Ele é um presidente militar, né? É um presidente militar que foi eleito, mas ele é um militar, né? A atitude dele, o discurso dele, né? Isso é o discurso militar, o jargão militar, é como fala o Pazuello, é como fala o Mourão, bom dia, né? Então, ele é um presidente militar, que foi eleito pelos brasileiros, mas ele é um presidente militar e é um governo militar porque ele é um militar e encheu o governo dele, tanto na cúpula como em vários cargos militares, de todas as patentes, porque são as pessoas com as quais ele sempre conviveu. É o mundo dele, e ele quer transformar o Brasil no quê? Num grande quartel.